Olá pessoal, tudo bem com vocês? Após o fracasso da COP30, Lula resolveu peitar o Senado e achou que seria boa ideia anunciar Jorge Messias como seu indicado para uma cadeira no Supremo, sem conversar com Alcolumbre, que tinha clara preferência por Rodrigo Pacheco. Alcolumbre não gostou nada disso e já articulou voto contrário à indicação de Messias. Além disso, anunciou a votação da chamada pauta bomba, que terá um impacto bilionário nas contas do governo que já está nas cordas. Vou colocar a notícia da ofensiva do Alcolumbre e, na sequência, o jornalista militante da Globo indignado com a burrice do presidente descondenado. Jussara, e agora, Jussara? Como é que fica a relação? Tem química? Vai sobrar química nessa relação do presidente Lula com Davi Alcolumbre? Tem já algum sinalzinho de fumaça aí para quando essa batina poderia acontecer? Olha, Thaís, vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está muito contrariado. E há, claro, Thaís, uma série de reações do Davi Alcolumbre. Uma delas é essa pauta bomba. Hoje, 2 horas depois, não chegou a 3 horas, 2 horas depois do presidente Lula anunciar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre, ele anunciou que vai votar na próxima semana uma regulamentação de uma aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Bem, qual que é o problema dessa questão? É que isso é uma pauta bomba. Pelos cálculos do Ministério da Fazenda, o impacto é de mais de 20 bilhões em 10 anos. Não era algo que o governo estava no radar, por isso chamado de pauta bomba e que pode complicar muito ali as contas do governo. E essa reação fica bastante evidente, Thaís, essa reação de Davi Alcolumbre, que é essa expressão dessa contrariedade. Porque, como eu disse, 2 horas depois, ele apresenta isso, né? Anuncia essa pauta para a próxima semana e mais, sem fazer nenhum comentário sobre a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o preferido de Davi Alcolumbre para a indicação do presidente Lula era justamente o senador Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente também do Senado. Então, é uma relação que vai precisar ser azeitada. Inclusive, Thaís, eu tinha uma apuração que os aliados do presidente Lula estavam convencendo ele, falou assim, olha, antes de fazer a indicação de Jorge Messias, que todo mundo já sabe que vai ser ele, azeita isso melhor com o Davi Alcolumbre, de modo geral, conversa com ele antes para evitar esse tipo de situação. Mas, também pelo Palácio do Planalto, a avaliação que nós temos que o próprio presidente Lula decidiu fazer essa indicação, dobrar a aposta para delimitar ali o seu espaço. Quem manda a prerrogativa da indicação para o Supremo Tribunal Federal é da Presidência da República, do presidente da República. Então, é uma relação que vai ficar aí conturbada por uns dias. A questão de o Lula ter feito essa indicação é muito cheia de si, comprando briga não só com o Senado, como também a briga que ele já tinha com a Câmara. E mencionamos aqui, nessa primeira rodada de conversa, a briga com outros segmentos da sociedade. Quando o Lula deixa de nomear uma mulher, ele está comprando uma briga com parte do movimento feminista. Quando ele deixa de nomear, ou se quer cogitar, como você lembrou, Maria no Negro, ele está comprando briga também com parte da sociedade que o apoia a princípio. Né? E mesmo outras coisas que não estão ligadas à nomeação, ele também me parece estar disposto a comprar briga, mesmo que esteja sendo coerente com a história dele. Lembrem-se da declaração dele sobre a operação no Complexo da Penha e do Alemão aqui. Ele disse, não, eu sei que a maior parte das pessoas não concorda, mas eu acho que aquilo foi uma matança. Aquele comentário dele foi feito ao arrepio da própria assessoria dele, que tinha visto pesquisas que mostravam que a maior parte da população apoiava aquela ação da maneira que ela foi feita. Então ele parece muito cheio de si, o que é complicado para o candidato praticamente já no ano eleitoral, né? Porque o fato dele ter pontos à frente dos seus oponentes nas pesquisas feitas até agora não significa que um desses oponentes não possa, pilotando um ou outro discurso, ultrapassá-lo. Ele não pode, que ele brigue com o presidente da Câmara e do Senado já é complicado. Agora, que ele vire as costas para algumas coisas da sociedade brasileira, como representatividade, por exemplo, começa a ficar complicado. A quem ele está ouvindo? Ele está ouvindo alguém? Ele tem algum conselheiro? Porque a gente sabe que nos 2 primeiros governos ele tinha um círculo próximo ali de pessoas fundadores do PT, etc., que ajudavam ele a pegar o norte das declarações. Contemporâneos, né? Contemporâneos, se contradiziam. Mas a impressão que se tem hoje em dia, pelas informações que temos, é que ninguém contradiz o Lula. E se contradiz, ele passa por cima da mesma forma, como é o caso dessas declarações que eu acabei de mencionar. Então, esse desejo de criar, achar que pode criar tudo, vai ter problemas. E a pauta bomba é apenas um dos primeiros problemas que ele tem. Claro que o Senado não está certo em querer se intrometer numa prerrogativa presidencial, mas sempre foi assim.
Não é uma coisa do Alcolumbre agora. Isso sempre, essas injunções externas ao Poder Executivo, sempre aconteceram. Só que elas foram ficando mais às claras nos últimos tempos. Isso é muito sério. Flavinha, eu gosto de fazer bolão com os senadores, né, para entender qual é o placar que eles estão avaliando ali que é possível. Claro que a gente não sabe quando o Davi Alcolumbre vai, de fato, pautar, né, como é que vai ser a sabatina, se vai ser esse ano, se não vai ser esse ano. Mas se fosse hoje, tem muita gente que diz que há risco de rejeição. Os mais otimistas falam assim, que ele tem de 29 a 31 votos, mas eu ouvi hoje um senador de centro dizendo que ele só tem 25 votos certos. Ou seja, vai ser uma peregrinação daquelas, né, para conseguir a aprovação. A gente viu o Gonê que bateu na trave também. Pois é, Marina. E aí, bom, vamos lá. Primeiro, uma rejeição seria algo inédito, justamente em razão dessa atribuição que é personalíssima do presidente da República em indicar ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Senado, mesmo quando estressa, né, os candidatos, os indicados em longas sabatinas, e nós já vimos algumas, né, desse tipo, acaba aprovando. Outro assunto importante que gostaria de trazer hoje foi a visita do Nicolas ao presidente Bolsonaro. Muitas pessoas estavam cobrando um posicionamento dele em relação à anistia e à defesa do presidente. E hoje ele veio. Poucas vezes vi ele soltar um posicionamento tão duro contra o Moraes e os abusos do sistema. Né, coloca como se nem tivesse existido, mas conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. E, enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para cadeia amanhã, ele pode ir para cadeia e depois morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a indefinição é justa, dado o momento que nós estamos vivendo. Ele está com crise de soluços? Como é que está o Está com bastante crise de soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu. Dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque está com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está. Então a situação está muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle, e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. Essa pessoa que o senhor disse que quer ver o Bolsonaro voltar um ministro da STF, quem é essa pessoa? Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Foi quem? Então assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus, o cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime... Ninguém está conformado em estar preso. A gente enfrenta, né, a prisão, e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer, nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi por corrupção. Os outros condenados, né, que Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade. O Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Não tem nada a ver.
Deputado, nessa visita o senhor disse, claro, ninguém se conforma com uma prisão, mas foi falado da estratégia jurídica, a defesa vai entrar com algum recurso, foi falado sobre... Não, isso aí, o doutor João até estava também presente, chegou um pouco depois, mas isso aí é com a equipe jurídica do presidente Bolsonaro, eu não vou interferir. Ele pediu que o senhor seja candidato de fato ao governo, você já decidiu? Não houve esse pedido. O governo de Minas é complexo, porque a gente sabe que é um estado que precisa continuar não tendo o PT ali à frente. A gente sabe o que a gente, mineiros, a gente sabe o que a gente passou com o governo do PT ali à frente de Minas Gerais. E a gente sabe que o cenário está difícil por conta dessas indefinições. Quem será o presidente da República? Quem será o presidente da República? A gente não sabe, então isso dificulta as articulações com os outros demais partidos. Hora nenhuma ele me pediu para que eu fosse candidato a governo de Minas, pelo contrário. Talvez, é loucura que eu vou falar aqui agora, porque qualquer político, digamos assim, do sistema se candidataria no meu local. Eu estou primeiro nas pesquisas, tenho uma rede social mais forte do Brasil em âmbito político, tenho vigor, tenho juventude, mas eu creio que eu posso trocar o presente pelo futuro, porque é necessário ter estrutura para poder enfrentar aquilo que eu irei enfrentar. Porque é como se eu fosse me candidatar a ser um piloto de avião, sendo que os passageiros estão colocando dedo no meu olho, querem que o avião caia. Então muitas coisas que possam acontecer, talvez não vai ser culpa minha, mas eu sei como é que toca, eu sei como é que a banda toca, já estou tempo suficiente para saber que os erros que você comete não são erros que a mídia, por exemplo, vai compreender como erros, e aquilo que você não cometer, eles vão falar que você cometeu. Então, por exemplo, tá rolando aí uma operação gigantesca lá em Minas Gerais, várias pessoas presas e tudo. Teve uma cartolina que foi apreendida ali e tinha um nome lá em cima. Alguém sabe qual é o nome que estava lá em cima no esquema de corrupção? Lá em Minas Gerais? Alguém sabe? Real, é uma pergunta séria. Rodrigo Pacheco. Eu aposto o que for que não vai dar nada. Então você acha que num governo meu, eu tô lá na frente, você acha que eles não vão enfrentar Deus e o mundo para poder me derrubar? Eu não vou cair nessa. Então, se eu for enfrentar algo, eu vou enfrentar com estrutura, com time, me preparar, tenho 29 anos apenas e sei que as prioridades agora não são eleições de fato. É a gente garantir a anistia. O senhor falou anistia, exatamente. Tem possibilidade de ser votado? O presidente Hugo Mota sinalizou ou só a oposição quer pressionar? Tem um pedido dia e noite para o Hugo Mota para poder pautar a anistia, inclusive da forma que vier, e a forma que vier nós vamos trabalhar para poder chegar naquilo que nós queremos, que é uma anistia de fato ampla. Isso aconteceu anos atrás aqui com crimes, inclusive de guerra, crimes de morte, pessoas que sequestraram bancos, sequestraram um carro forte, e agora não pode anistiar pessoas que, gente, não é uma metáfora, tá? Com uma picanha não, é real. A mulher escreveu, perdeu o mané numa estátua com batom e tomou 17 anos de cadeia. Alguém que já enfrentou uma cadeia, sabe o que é entrar dentro de uma cadeia? Eu já fui. E eu sei como é que é. Eu sei como, nunca estive lá presente com um criminoso, graças a Deus, e nem nunca vou ser, mas você entra lá dentro e você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é um local de bandido, de criminoso. Não é local de gente que pegou um batom e escreveu perdeu o mané horas. Então, assim, a gente tá chegando num estado no Brasil que, confesso, é inédito. Eu converso com vários grandões da política assim, e todo mundo fala, não sei o que tá acontecendo. Parece que nada nesse país é suficiente para as pessoas abrirem os olhos e ver que a gente tá caminhando para um fim. Daqui a pouco vai chegar a acontecer o Brasil virar igual El Salvador. Facção dominando tudo e tendo que ter um Estado que vai tomar decisões mais fortes. Então, assim, confesso, o futuro do nosso país está muito nebuloso. Tanto as eleições, adianta ter eleições com uma condução igual teve o Alexandre de Moraes? Ainda bem que não vai ser ele. Nós sabemos que as eleições de 2026 pode ocorrer a mesma coisa que aconteceu em 2022. Mas o que os parlamentares estão pretendendo fazer em relação a isso? Porque nós sabemos que o risco é muito grande. Infelizmente, essa é a verdade, e a população sabe disso e precisa de uma liderança para que resolva essa situação. Olha, o que você faz contra um tirânico? Quais armas você tem contra uma antidemocracia? O Rui Barbosa poderia ressuscitar que não ia adiantar nada. Você acha que a inocência do Bolsonaro não está sendo colocada, digamos assim, já foi provada por falta da competência de advogados? Claro que não. São advogados competentes, defesa robusta, pessoas sérias, mas não adianta. Quem domina e quem tem a caneta na mão hoje é praticamente um cara. Esse mesmo cara está indo lá no Rio de Janeiro, querendo saber o que está acontecendo com a operação no Rio de Janeiro. Então, assim, o parlamento foi reduzido, nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Eu não tenho.
Senão amanhã eu vou pra cadeia. Então não há o que fazer contra uma ditadura. Se alguém tivesse solução aí, me apresenta, que eu faço. Agora, fica muito fácil querer cobrar algo, sendo que nós não temos esse meio. É como se o meu time, caramba, tivesse 11 jogadores de um lado e o outro time tem 22 jogadores, tem 30 jogadores e o juiz é deles ainda. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, escuta o que eu tô te dizendo. Nós estamos a passos largos a um ponto de que acabou a democracia aqui no nosso país. Repito, acabou. Aí vem uns retardados falar comigo assim, ai, que democracia é essa que você continuou falando, que a direita continua falando? A democracia é essa que todos os candidatos da direita no mundo sofrem perseguições e quase são mortos. Democracia é essa que eu, parlamentar, tenho quase 100 processos, nenhum por corrupção e vários por fala. Democracia e ditadura é essa que eu tenho um processo lá no STF, qualquer hora eles podem desengavetar e falar, você vai preso. Por quê? Porque eu fiz lavagem de dinheiro, porque eu cometi rachadinha? Não, pô. Porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu não posso falar que o céu é azul, que o pipoqueiro faz pipoca, mas não. Deputado, falando em candidato, ele falou em uma preferência de candidato à presidência. As coisas ainda estão conversando e acho que estrategicamente também o Bolsonaro tem que manter assim, porque a gente sabe como é que funciona o meio político e se ele falar alguma coisa pode ser descartado ali politicamente. Então ele tem que segurar, obviamente, ver como é que as coisas vão acontecer e nós vamos fazer o máximo, pessoal, para poder fazer com que o Bolsonaro volte. Você, e mais uma vez, você não precisa gostar do Bolsonaro. Você não precisa concordar com tudo com ele. Eu não concordo com tudo com o Bolsonaro. Eu não concordo nem tudo, nem com a minha mãe eu vou concordar com o político. Agora, você precisa compreender que as coisas estão desbalanceadas. Imagina se uma COP, que era um evento para poder defender o meio ambiente, na época do Bolsonaro pegasse fogo. Na época do Bolsonaro, as queimadas da Amazônia foi menor, e eles botaram a culpa no Bolsonaro. Agora, nas épocas do Lula, que teve ecos de queimadas, a culpa só não é do Bolsonaro, que ele não tá solto. Porque se ele estivesse na rua, ele ia falar que o Bolsonaro foi lá e botou um botijão de gás lá para explodir. Você tem nada no Brasil seguindo. Mas ainda assim as pessoas, infelizmente, ficam enganadas e muita gente cúmplice do que está acontecendo. Eu espero que ano que vem, esse ano, com a anistia sendo aprovada, ano que vem a gente tendo uma boa margem no Congresso, principalmente no Senado, principalmente ali na Câmara, que a gente consiga reverter e reequilibrar os poderes aqui no nosso Brasil, porque infelizmente hoje só é um cara que comanda. Deputado, certo? Ele comentou algo sobre isso, isso atrapalha a tramitação da anistia no Congresso e a relação com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem criticado o senhor ultimamente? Então, gente, dentro da casa de vocês, não tenho dúvidas, dentro do seu relacionamento, amizades, você tem diferenças, você tem ali desavenças. Eu acho que agora é momento de unidade, eu acho que a gente tem que ganhar as eleições ano que vem. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. E tudo isso eu acho que são coisas que têm que ser colocadas de forma interna. Vocês podem perceber que eu não comento, eu não respondo. Afinal de contas, eu sei o que o Bolsonaro representa, principalmente, e o que a direita representa para esse país. Enquanto as pessoas estiverem trabalhando, ela não vai ter tempo para poder ficar brigando. Então vamos continuar trabalhando e ano que vem a gente, se Deus quiser, vamos retomar o Brasil para os rumos certos. Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu já queria começar dizendo que o Davi Alcolumbre, assim como Hugo Motta, são cobras do Centrão e não merecem um pingo da nossa confiança. Dito isso, será excelente para nós se o descondenado resolver comprar essa briga com o Senado, pois é a única casa que pode enfrentar o Supremo com alguma eficiência. Sobre o Nicolas, fiquei muito contente de ver ele soltar esse posicionamento tão duro contra o falso imperador. Vale lembrar que a saúde do presidente Bolsonaro está piorando e essa ideia de levá-lo a um presídio só para baterem foto dele preso pode até custar sua vida. O que vocês acham, pessoal? Lula vai conseguir comprar a aprovação do Jorge Messias? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.